ver ao longo desse mês diferentes formas de servir. Preste atenção, veremos ao longo do mês de junho diferentes formas de servir e amar Deus e a obra dele. Diferentes formas de servir ao Deus que nos salvou através de Jesus Cristo e nos chama para segui-lo, nos chama para servi-lo. Antes de lermos essa palavra, eu quero lançar uma pergunta para você ir pensando ao longo desta reflexão. E a pergunta será projetada e diz assim: o quanto o seu coração está disposto a amar a obra de Deus, amar a tal ponto de se envolver com esta obra, amar a Deus a ponto de dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. O quanto você ama a obra do Senhor, ou mais, o quanto você ama o Deus da obra, com o desejo de se colocar à disposição de servir. Servir a Deus no primeiro momento e servir uns aos outros. Servir a comunidade que a igreja está inserida. Todo primeiro domingo do mês, nós temos ali uma caixa na recepção, Domingo do Amor. Meus irmãos, quando eu passo ali e vejo um donativo, vejo uma cesta, vejo algo ali que eu sei que vai poder abençoar uma família, meus irmãos, isso é servir. Mas nós podemos mais. Nós podemos mais. E quando amamos verdadeiramente a Deus e entendemos o plano de salvação para nós, então nós temos uma alegria enorme em servir. E não faz diferença servir aqui, pregando, cantando, tocando, onde todo mundo está vendo, ou talvez servindo lá com as crianças, que você talvez nem saiba quem está lá, mas está lá servindo a Deus, quem sabe servindo, preparando ali um lanchinho, um café, um chá, que seja no final, servindo ao Senhor e à igreja dele, com um sorriso no rosto, com um abraço, disposto a abençoar alguém. A Bíblia nos chama a atenção para servir a Deus em espírito e em verdade. Servir a Deus de todo o coração. E nós temos inúmeras formas de servir a Deus através de atitudes, através de boas obras, através da prática. Falamos um pouco sobre isso hoje pela manhã. O nosso discurso tem que ir além da boca. Ele precisa materializar em ações práticas de servir um ao outro. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, o versículo 35 em diante, tem uma história. Acompanhe comigo, assentado como está, com reverência a esta palavra. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. É claro que ele já sabia o que estava no coração daqueles discípulos. É claro que ele sabia o que aqueles discípulos já haviam tramado ali entre eles, conversando. Não era de hoje. Eles responderam: Senhor, permite que na tua glória, lá na tua glória, lá no céu, nos assentemos, um à direita e o outro à tua esquerda. Você pode ver essa palavra de diversas formas diferentes. Talvez, esses discípulos estão querendo status, ou estão querendo prioridade. Eu prefiro ver que esses discípulos amam tanto a Jesus, que eles queriam estar muito perto de Jesus o tempo todo. Eles já estavam pensando lá na glória. Jesus, é muito bom estar do seu lado. É muito bom te servir, Senhor. Eu já estou pensando lá na glória. Eu quero sentar bem pertinho do Senhor. Então Jesus diz assim: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, respondeu eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo, serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem forem
foram preparados. Versículo 41 diz assim: quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. Preste atenção nisso aqui. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Evangelho parece ser algo fácil de ser seguido, mas não é. Você tem que abrir mão dos seus status, abrir mão do seu ego, abrir mão daquilo que muitas vezes você planeja para viver a vontade de Deus, que talvez seja diferente da sua, para aquele momento da sua vida. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígios, posição. E na nossa cultura egoísta, com a mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma atitude muito apreciada. Mas não é assim que Deus avalia a sua grandeza. Não é assim que Deus avalia a minha grandeza. Não é por aquilo que eu tenho, não é por aquilo que eu já consegui chegar, não é pelos zeros que eu tenho, ou pelos dígitos que eu tenho lá na minha conta, não. No texto que lemos, Jesus dá uma palavra aos seus seguidores, que talvez não fosse aquilo que eles queriam ouvir, mas era aquilo que eles precisavam naquele momento. Quem quiser ser o maior, precisa se tornar o menor, precisa se tornar servo. Deus espera de mim e de você que tenhamos um coração de servo, mas a dedicação de senhor, de dono. Pense comigo, se você é dono de uma empresa e vê ela passando por alguma situação, vamos pensar numa pior possível, vê ali um incêndio começando, e você vai falar assim: não, eu não vou me dedicar a ir lá apagar, porque eu tenho aqui um funcionário que é responsável por isso. É claro que não, você é o dono, você é o chefe, você é o proprietário, você é o senhor. Você vai correr ali e vai colocar todas as suas forças para apagar aquele incêndio, porque é seu. Você não vai terceirizar o futuro da sua empresa. Nesse momento não, você vai se jogar, você vai lá se lançar e ajudar a resolver o problema. Você não vai ficar de braços cruzados. Quando eu penso no coração de servo, mas a dedicação de dono, de senhor, porque na igreja do Senhor, na igreja de Cristo, nós precisamos, meus irmãos, ter o tempo inteiro o coração disposto a servir a Deus, mas com uma dedicação do próprio Deus para conosco, ao nos amar. Como que servos agem? Quem tem coração de servo e dedicação de Senhor? Eu coloquei algumas coisas para a gente iniciar. Servos estão à disposição para servir. Não tem tempo ruim. Não vai esperar pegar fogo na empresa para poder então cobrar do funcionário que não usou lá o extintor como deveria. Ele vai resolver a situação. Quem ama o Senhor e tem coração de servo e dedica a Ele, está à disposição para servir em toda e qualquer circunstância. Não espera o pastor pedir, não espera o líder apontar o erro, o problema. Vamos lá, vamos servir. Vamos juntos. Somos uma igreja viva, somos a Igreja Batista da Esperança, e tem muita gente à nossa volta sem esperança, sem igreja. Então nós somos a igreja que vamos chegar nessa pessoa. É
Essa é uma forma de servir. Domingo que vem ouviremos do pastor Wendel. Há uma outra forma de servir, a forma de falar, de testemunhar, de forma ousada. Seja na fila do supermercado, seja lá na espera de um atendimento, mas você vai estar disposto a servir a Deus, falando o tempo todo, de forma ousada, da palavra que transformou a sua história, a sua vida, a sua família. Quem tem coração de servo e dedicação do Senhor, presta atenção às necessidades daqueles que estão à sua volta. Porque quem é servo, coloca as suas preferências, coloca os seus desejos em segundo plano e vai viver primeiro de Deus. E quando, por mais que tenhamos problemas, aflições, ansiedades, medos, dores de cabeça, se estamos segundo a vontade de Deus, nós estamos com os olhos atentos, nós estamos sensíveis para ver a necessidade do outro. Porque quando eu abençoo alguém, quando eu estou envolvido na obra, na dificuldade de alguém, Deus está cuidando das minhas coisas também. Quem tem coração de servo e dedicação de senhor, de dono, faz o melhor que pode com o que tem à mão. Pastor, mas eu não sei fazer muita coisa. Eu fico imaginando, meus irmãos, se na igreja do Senhor 100% dos membros que são discípulos, são servos, estivessem envolvidos em algum ministério da igreja. Pastor, já estou velho demais para ajudar. Não, meus irmãos, a igreja do Senhor não tem idade. Sempre vai ter alguma área para você servir a Deus. Até, e que bom que tem, que não importa a idade, e é super importante, talvez o mais importante de toda a igreja, no ministério da intercessão, da oração, de se colocar diante do Senhor. Não, pastor, mas eu já oro pela igreja, de vez em quando eu até lembro de orar para o Senhor. Interceder é algo diferente. É pegar uma causa que pegamos essa semana de uma criancinha que eu nem conheço, e está envolvido orando todos os dias, clamando ao Senhor que pudesse trazer a cura sobre aquela criança. E assim, outras mais demandas que vêm ao ministério. A Igreja Batista da Esperança, ela é organizada por ministérios. Então nós temos o ministério da música, mas temos o ministério da recepção, temos o ministério com as crianças, mas temos o ministério da juventude, temos o ministério dos casais, temos outros ministérios importantes que você pode dar a sua parcela de contribuição. Quando? Preste atenção. Quando temos coração de servo e dedicação de Senhor, nós fazemos o melhor com aquilo que temos, com aquilo que somos, com aquilo que podemos. E por fim, quem tem coração de servo e dedicação de Senhor, faz qualquer tarefa com igual dedicação. Ouvimos aqui no domingo passado, durante a tarde, que tivemos uma capacitação, a irmã que ministrou, dizendo que ela é apaixonada por Jesus a ponto de servir a Ele em qualquer área da igreja. Precisa recolher o lixo, ela está lá, ela quer servir. Não foi isso aos irmãos que estavam aqui? Ouviram? Pastor, mas eu também quero servir em todas as áreas. Glória a Deus por isso, mas nem todos têm todos os dons. Deus traz Deus permite eu ter dom e talento que talvez seja diferente do seu. Talvez você tenha uma dificuldade enorme de vir aqui, pegar um microfone e falar, mas talvez você tenha uma facilidade de colocar um crachá, um colete, uma camisa que seja, e dar boa noite, bom dia, entregar um folheto ali na recepção. E assim a igreja, cada um fazendo a sua parte. Eu não sei quais dessas 4 características seja a mais desafiadora para você, mas o meu desejo é que você possa ser impactado por essa palavra, a ponto de sair daqui disposto a servir mais, a servir melhor, a servir com alegria, estar atento às necessidades daqueles que estão à sua volta. Você pode fazer mais, fazer o melhor com aquilo que Deus tem confiado
na sua mão como dom, como talento, mas fazer qualquer tarefa com igual dedicação. Dito isso, eu quero destacar outras 4 atitudes e assim finalizar com aquilo que precisamos entender uma vez: coração de servo, dedicação de Senhor. Eu e você precisamos pensar no próximo e não apenas em si mesmo. Essa é a verdadeira forma de humildade. Aqueles discípulos estavam ali ouvindo Jesus, falando daquilo que Jesus estava fazendo. As pessoas estavam ali à sua volta, mas eles por algum momento estavam preocupados com algo que estaria lá na frente ainda. Naquele momento, pode ser que eles falharam em deixar de olhar aquilo que estava ao redor deles, porque olharam muito para o projeto de vida pessoal. Todos nós temos sonhos e é bom que tenhamos, mas primeiro a gente precisa buscar sonhar os sonhos de Deus para nós, a vontade de Deus para nós. Jesus esvaziou a si mesmo para tomar a forma de servo. Jesus abriu mão da sua coroa, abriu mão da sua vida na glória, para vir a esta terra para servir. E talvez uma das atitudes que mais chamaram a atenção no ministério de Jesus foi quando ele abaixou e foi lavar os pés dos discípulos. Se vocês quiserem realmente ser grandes, vocês vão precisar chegar aqui e lavar o pé, lavar os pés, tomar atitude de servo. Mas a dedicação tem que ser de Senhor. O que Deus espera de mim e de você é que possamos pensar no próximo também, e não apenas em nós mesmos, não apenas nos nossos planos, nos nossos sonhos, nos nossos desejos. Eu não sei se você sabe o nome da pessoa que está do seu lado, e nem é para você perguntar agora não, mas é só um exemplo que às vezes você mal sabe o nome, não sabe onde mora, não sabe como está vivendo, mas a gente está na correria tão grande, desenfreada pelo ter. O trabalho está às vezes nos consumindo. Eu falei sobre isso domingo retrasado. Qual tem sido as nossas prioridades? Tem nos afastado de Deus dentro da igreja. A segunda atitude que precisa estar no coração dos servos que Deus procura é estar focado na sua responsabilidade, aquilo que Deus confiou à sua mão, aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Está focado nas suas responsabilidades e não no que os outros servos estão fazendo ou deixando de fazer. Como existem pessoas que deixam de fazer a obra de Deus porque ficam olhando para o outro, fica querendo colocar defeito no trabalho do outro, fica querendo apontar o erro do outro, e esquece que muitas vezes nós precisamos tirar a trava dos nossos olhos. Servo que é servo não se comparam, não criticam o outro, não competem entre ministérios. Competição entre servos de Deus é incoerente, meus irmãos, por muitas razões, porque estamos todos no mesmo time. O alvo é mostrar a bondade de Deus e não a nossa. A glória precisa ser do Senhor, e que o nome dele cresça e o meu diminua. Se nós queremos, meus irmãos, pensar numa igreja maior, numa igreja mais relevante, numa igreja que realmente faça diferença na comunidade que está inserida, eu preciso, meus irmãos, parar de olhar para o outro, de reclamar do outro, e olhar para dentro de mim, olhar para Deus, olhar para o cuidado que Deus tem tido comigo e oferecer a Ele o meu melhor. Caminhando para o fim, a terceira atitude que precisa estar no coração dos servos que Deus procura é ter firmeza e convicção
da sua identidade com Cristo. Isso aqui me chama a atenção, meus irmãos, porque Deus espera sinceramente isso de nós, servos do Senhor. Muitos de nós somos inseguros, temos medo que as nossas fraquezas e as nossas inseguranças sejam descobertas. E aí eu não quero me envolver muito, porque vai que... Quanto mais estamos envolvidos na obra do Senhor, mais temos a nossa identidade firmada, convicta na palavra e na presença do Senhor. Jesus sabia quem Ele era. E quando Ele abaixou para lavar os pés dos seus discípulos, Ele não deixou de ser quem Ele era. Pelo contrário, aumenta o status de servo, disposto a fazer o que talvez muitos não fariam. Assim na igreja do Senhor, hoje falo para 100, 150, 200 membros que temos. Amanhã posso estar falando para 400 e falaremos para muito mais em nome de Jesus. Mas se nós não tivermos um coração de servo, com uma identidade firmada no Senhor Jesus, nós vamos nos perder por aí. E não é isso que Deus espera. Não é isso que Deus espera de nós. Quanto mais íntimo você se torna de Jesus, menos você precisa promover a si mesmo. Quanto mais íntimo você se torna de Jesus, repito, mais ou menos você precisa promover a si mesmo. O seu ministério é Deus. Por fim, a quarta e última atitude que precisa estar no coração dos servos que Deus procura é a atitude de compreender que o ministério é uma oportunidade para servir e não uma obrigação. Ah, queridos, como a igreja do Senhor espalhada nessa terra seria tão diferente se todos os servos pensassem no ministério como uma oportunidade de servir, de agradecer a Deus, de dedicar o seu melhor ao Senhor e não por obrigação. Eu tenho que ir porque agora eu falo para os servos que já servem. Eu tenho que ir porque eu estou escalado. Eu tenho que ir porque senão o pastor vai me ligar e falar: por que você não foi? Meus irmãos, sirva ao Senhor com alegria, com dedicação, com leveza. Oportunidade de demonstrar o seu amor a Ele é quando você serve. Oportunidade de agradecer a Ele as bênçãos é quando você serve. Oportunidade de demonstrar a sua gratidão pela maior bênção recebida, que é a salvação, é quando você serve. Imagine as coisas boas que poderiam ser feitas nessa igreja e através dessa igreja, se você descruzar os seus braços e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, pode contar comigo. Eu quero finalizar essa mensagem te fazendo uma pergunta. Quais os obstáculos que têm te atrapalhado de ter um coração de servo e a dedicação de Senhor? Pastor, eu posso servir mais, mas eu não sei aonde servir. Eu não sei como servir. Pastor, eu estou chegando agora na igreja, tem pouco tempo. Eu não sei o que eu posso fazer. Então eu tenho uma boa notícia para você. Essa igreja tem líder de ministérios que tem orado a Deus para que o Senhor da Seara possa enviar trabalhadores para somar nesse time de Deus chamado Igreja Batista da Esperança. Eu quero te convidar a se envolver em algum ministério. Eu quero te convidar a dedicar a Deus o seu serviço, o seu melhor. Mas eu quero que você pense naquilo que foi dito. Servos estão à disposição para servir. Prestam atenção às necessidades do próximo. Fazem o melhor que podem com o que têm à mão. Faz qualquer tarefa com igual dedicação. Servos que o Senhor procura, pensa no próximo e não apenas em si mesmo.
está focado nas suas responsabilidades e não no que os outros servos estão fazendo ou deixando de fazer. Tem firmeza e convicção da sua identidade com Cristo. Quem sou eu? Não vai diminuir se eu servir, se eu lavar um banheiro ou se eu cantar aqui à frente. Serei servo. Compreende o ministério como uma oportunidade e não como uma obrigação. João 4:23. O Senhor ainda hoje procura servos, adoradores, que o adorem em espírito e com verdade. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, diante de mim e do Senhor nesta noite, é a tua igreja. E eu tenho convicção, eu tenho certeza que o Senhor espera que a tua igreja sirva e ame o Senhor com alegria, com leveza. E eu te peço nesta noite, ó Pai, que tu venhas estar com teu Espírito Santo tocando em cada coração nesse instante. Trabalhando, ó Deus, em nós o desejo de servi-lo mais, de servi-lo melhor, de nos envolver com a igreja que é do Senhor. Desperta o teu povo, Senhor, em nome de Jesus.